quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Esta manhã de quarta-feira, que também é dia de feriado nacional, a proclamação da República. O realismo nos diz que é dia de agradecer, e de fato é. Mas também nos diz que é dia de avaliar aquilo que hoje vem chamado de republicano e democrático. É um dia de reflexões, também será um dia de manifestações. É um dia que nos convidará não só ao folguedo deste processo iniciado em 1889 por militares brasileiros, mas também o breve percurso desse regime na história recente do Brasil. Para nós brasileiros, os regimes políticos são liberdade e prisão. São liberdade enquanto abrigam as mais diversas hipóteses e direções, impedindo que o país viva uma crise centrípeta, em que tudo vai colocado para fora por todos os lados, sem unificar. Mas, ao mesmo tempo, é uma camisa de força perigosa, quando esse regime tem nome, nomenclatura, mas não tem comportamento nem ética republicanos. Esse é um momento histórico bem grave, tenso, pelas várias situações que temos observado. Algumas, de fato, deveras preocupantes. Mas nós, cristãos, reagimos a esses temas temporais com a oração, com a esperança e com a sabedoria. Não será mais um feriado simplesmente, e civil, mas poderá trazer consequências para a vida e a mentalidade nossa, dos brasileiros. Bem, nesta quarta vamos ouvir o Novo Testamento coroando esse texto do capítulo 25 de São Mateus, capítulo 6 do livro da Sabedoria, e agora a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, que ficamos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, sendo arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Essa é uma das cartas ditas da autenticidade paulina, e não da tradição paulina. Quero dizer com isso, uma carta escrita por ele mesmo, ou um 1 Coríntios, por exemplo. E reflete o estado da questão doutrinal sobre o futuro após a morte ou a vida eterna. E de cara São Paulo diz que a vossa tristeza não seja causa da vossa ignorância, ou melhor, consequência da vossa ignorância, ignorando o que Deus ensina, contristados como os outros que não creem, vive-se somente o aspecto triste, e o da morte. Há muitas formas tristes de morrer, injustas, cruéis, prematuras. Mas São Paulo diz, bem, o que eu tenho a vos ensinar? O que Deus reservou para nós sobre esse tema. De cara ele coloca o princípio. O princípio é o mistério pascal, morte e ressurreição de Cristo. Esta morte e essa ressurreição implementam um novo estado de vida futura para os que creem. Porque o que ocorre em Jesus deverá, do mesmo modo, ocorrer em nós. É por isso que Cristo se tornou homem, homem sem pecado, para que o destino de Cristo, que é a ressurreição, tornasse sua morte um novo marco no óbito humano. Ninguém morre mais como morria depois da morte e ressurreição do Senhor. De modo que São Paulo pode aplicar uma fenomenologia do que ocorrerá em 2 momentos. O que ocorre com os mortos com a vinda de Cristo. E aí está a descrição influenciada pelo profeta Daniel, a voz do arcanjo, a trombeta divina, e desce do céu o Filho de Deus. Em 2 grupos serão atingidos. Um que já está morto, vai entrar imediatamente na glória de Deus, definitivo. E ele diz de nós que ficamos para trás. E aí veio o grande tema, muito discutido, do arrebatamento aos céus. O cinema americano, que tem nessas imagens e percepções material cênico, vai fazer toda uma trajetória em torno de um piloto de avião que, com milhares de outras pessoas, tem seus entes queridos raptados ao céu, arrebatados. Essa linguagem apocalíptica, extremamente simbólica, quer imaginar o que ele afirma. Do que se trata? Primeiro, irmos ao encontro do Senhor. Segundo, sobretudo, permanecemos com Ele na vida eterna. Toda esta linguagem sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento dos vivos é uma forma de intensificar uma certeza. Aquilo que no Evangelho de São João, no capítulo 14, ele diz: vou preparar-vos um lugar, depois voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais.
É o mesmo querigma que percorre todas as tradições do Novo Testamento. Concluamos o programa desta quarta-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.